Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. Sempre com uma proposta atual de discussão com a participação de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos ao tema de hoje. O cigarro faz parte da vida de muitos brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, cerca de 15% da população é fumante. Com a nova lei antifumo, aprovada em 2011 e regulamentada em dezembro desse ano, está proibido fumar em locais de uso coletivo, sejam eles públicos ou privados, como halls e corredores de condomínios, restaurantes e clubes. Os fumódromos também estão abolidos. A polêmica lei divide opiniões. Os não fumantes se dizem cansados da falta de respeito daqueles que fumam. Já os fumantes defendem que a lei é severa demais e que não contribui para as pessoas pararem de fumar. Diante disso, o teorema de hoje questiona: qual a importância de uma lei antifumo para o Brasil? Essa é a nossa questão de hoje. Para respondê-la, nós contamos com a participação do professor Wilson Steinmetz, do Direito. Bem-vindo, professor Wilson, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui. E da área da saúde contamos com o acadêmico Charles Borges. Bem-vindo, Charles, tudo bem? Tudo bem, obrigado. E aí, essa questão agora, a regulamentação da lei antifumo, restringindo ainda mais os locais em que é permitido fumar. Parece, professor Wilson, que qualquer local coberto não é mais permitido, só ao ar livre mesmo. Né? Professor Wilson, muitas pessoas às vezes dizem que isso é demais. Está se olhando muito um lado e não olhando o lado do fumante. Os direitos do fumante. Será que se pode ter essa abordagem? Bom, inicialmente, do ponto de vista jurídico, e aí como constitucionalista, obviamente, meu primeiro olhar sempre é para a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ela tem um capítulo chamado da comunicação social. E o quinto, se eu não me engano, porque é... 220, o artigo 220. Claro, ela prevê direitos fundamentais de comunicação. Exato. No artigo 5º, tens razão. E ela, lá na frente, no artigo 220, abre um capítulo... 220 a 224. Perfeito. Abre um capítulo específico para a comunicação social. E há um dispositivo que já autorizava as restrições legais, por meio de lei, à propaganda de tabaco, medicamentos, terapias. Isso, 1988. E 1996 entra em vigor, então, finalmente, uma lei que estabelece restrições à propaganda. Então, nós temos aí o que? 8 anos, né? Depois de 8 anos de vigência da Constituição, é uma lei. Mas é uma lei que ainda não estabelece, digamos assim, restrições tão graves ao consumo, né, de tabaco, no que toca a espaços públicos. E 2011, há uma lei que altera essa de 1996. Essa lei de 2011 é a Lei 12.546 e que, de fato, né, diz que é proibido o fumar, né, usar tabaco, fumígenos, em recintos fechados de acesso público e privado. Né? Ocorre que o artigo 49 dessa lei remetia a uma regulamentação. Era necessário um decreto do Poder Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República. Esse decreto veio agora, em 2014, mas para entrar em vigor havia um lapso temporal de 80 dias. Esses 80 dias completaram-se agora na primeira semana de dezembro. Né? De fato, essa questão que tu suscitas é interessante. No Brasil, Jacó, não chega a ser tão forte, por enquanto, um argumento que diz o seguinte, que o Estado está se tornando um Estado babá. Muito paternalista. Né? Esse é um argumento.
Claro Sim. que tem o contra-argumento, então o colega Charles vai nos depois ajudar vai nos muito na apresentar. questão da... Porque aí tem a questão da saúde pública, Perfeito. né? E, então, é uma discussão aí, Jacó, de filosofia moral, quer dizer, se o Estado Pode. deve intervir. Nesse caso, alguém pode dizer, mas como assim? Claro, em recintos fechados, públicos, por exemplo, participações públicas, me parece uma Sem fora dúvida, né? de qualquer Discussão. Mas em ambientes coletivos, privados, abertos ao público, pode gerar discussão em relação a determinados ambientes. Claro, shopping, por exemplo, é um ambiente privado, aberto ao público, mas creio que não haveria grandes discussões em torno da legitimidade de impor uma proibição de se fumar num shopping, né? Mas aqui, inclusive, abole fumódromo. É exatamente, que alguns ambientes de lazer, inclusive, criaram outros Tem trabalhos, exceções, né? Depois a gente até pode comentar quais Perfeito. são as exceções que são previstas, né, ainda, né? Bom, Charles, o que sustenta isso, sem dúvida, é a discussão de saúde pública, e não é só de quem fuma, né, tentar restringir, inibir, mas do fumante passivo. É isso mesmo? Os grandes males do tabagismo existem entre as consequências agudas, que a gente sente a primeira exposição à fumaça do cigarro, que é a irritação nos olhos, aquela tosse, coceira na garganta, assim como as consequências crônicas. Obviamente, o tabagista ativo, o que pratica o fumo, ele está muito mais exposto pela consequência a longo prazo. Mas o tabagista passivo, ele também sofre as consequências da fumaça do cigarro, que vão desde a exacerbações de crises respiratórias, como quadros de asma, bronquiolites, entre outros, até mesmo câncer de pulmão, que um dos subtipos de câncer de pulmão está muito atrelado ao tabagismo. As maiores consequências ou gravidades disso está porque é na fumaça do cigarro que está os grandes componentes tóxicos, muito mais do que o aspirado pelo fumante. Então, acredito que acho que a grande divergência dessa lei, ou a grande discussão disso, é até que ponto a minha liberdade de fumar pode interagir com a saúde do outro, né? Perfeito. Esse é o ponto. Então, esse é o grande ponto. O tabagista passivo está muito exposto e a gente vê diariamente na internação pediátrica do Hospital Geral, por exemplo, a gente vê quadros respiratórios em crianças bem atrelados a pais tabagistas. E a gente não consegue, por mais que alguns ainda tenham suas peripécias para fugir, para não expor tanto a criança, a gente tem ainda que, por mais que o ambiente seja afastado do ambiente onde está a criança, a gente tem essa exposição à fumaça, ao cheiro, que vão precipitar quadros de doenças respiratórias. Charles, aproveitando essa tua informação e também problematizando um pouco, essa é uma questão que a lei não atinge, porque dentro de casa, na minha casa, os pais podem fumar tendo um bebê, uma criança, e aí é tremendamente danoso, digamos, né? Infelizmente a lei não consegue chegar a esse recinto porque é a casa, né? Claro, a particular. legislação e o decreto que regulamenta essa lei fala em recinto fechado, público ou privado, aberto ao público. Sim. Obviamente a residência da pessoa não está aberta, e ela é a pessoa é a senhora das decisões a serem tomadas. Sim, sem dúvida. Dentro do seu recinto. Aí seria um grau de consciência mesmo. Né? Aí é educação, né? É educação, é outro campo. Mas aproveitando isso, professor Wilson, aonde se pode fumar, então? Há algumas exceções ainda, professor Jacó. Claro, na rua, né? Na rua, parques, claro, locais totalmente abertos. Né? Mas há algumas exceções ainda para recintos fechados de acesso coletivo. A lei define acesso coletivo todo aquele recinto que é frequentado por várias pessoas, obviamente, simultaneamente. Então, a lei, o direito, vamos pôr assim, porque tem o decreto e a lei, né? O direito, então, brasileiro ainda prevê algumas exceções. Por exemplo,
é permitido em cultos religiosos. Que prevê nos seus ritos, vamos supor que uma determinada liturgia, de uma determinada crença, de uma determinada religião, prevê algo com algum fumígeno. Então, é uma exceção, né? Preservando, dando preferência aqui à liberdade de exercício de culto, né? Prevê ainda estúdios de filmagens. Claro. Né? Estúdios de filmagem, obviamente, vai fazer um filme, né? Vai ter, e na cena aparece alguém fumando, né? Um filme de época. Nós sabemos, basta ver, né, já os filmes de época. Exatamente, era muito comum, absolutamente normal. O mocinho normalmente estava fumando, né? Hoje talvez o vilão. Eu até não vou citar a marca de cigarro, porque eu nem sei mais se existe, né? Claro. E se existe, eu vou estar fazendo um merchandising, né? Mas você deve lembrar muito bem, e o telespectador lembra de uma famosa marca, né, própria dos cowboys, né? Então, estúdios de filmagens, né? Obviamente em ambientes de empresas fumageiras, ou mesmo instituições de pesquisa acadêmica, onde que se está fazendo uma pesquisa, né, científica ou algum experimento. Então, ali a legislação também as tabacarias especializadas. Sim, né? Perfeito. E esse, acho que se eu não me engano, são 4 situações que a lei prevê expressamente, e as tabacarias. São locais de venda e, obviamente, que as pessoas experimentam. Charles, você falava antes da exposição à fumaça do fumante passivo. Para causar um dano, teria que ser muito tempo de exposição, um período prolongado, uma exposição, foi uma festa, uma noite já traz prejuízos? Como é que é isso? Depende do tipo de doença que vai acometer essa terceira pessoa, né? Existem, nos quadros de asma, que é quando o nosso brônquio está muito responsivo a estímulos externos, a gente pode ter exacerbações de quadro de asma a uma pequena exposição à fumaça. Mas, claro que a gente fala de doenças mais graves e crônicas, como o câncer, que vai necessitar de uma grande exposição, continuada exposição ao tabagismo passivo ou ativo, né? Mas aí realmente varia, conforme a doença, o tempo de exposição. A gente pode ter, sim, sintomas já com uma exposição curta, como esses sintomas de irritação nos olhos, tosse, enfim. Se gasta muito no nosso país por doenças que são uma consequência do tabagismo? Bastante. Existem dados divergentes na literatura que trazem desde o tratamento do abandono da abstinência ao tabagismo até consequências das doenças causadas por ele, como as respiratórias, as oncológicas, as cardiovasculares. E aí a gente inclui desde, entre aspas, quadros simples de asma, até câncer de pulmão ou alguns outros cânceres que são causados pela exposição ao tabagismo, como câncer de laringe. A gente gasta bastante com doenças cardiovasculares, como o infarto do coração e o AVC, que é o popularmente conhecido como derrame. Então, são várias as intervenções que o tabagismo pode fazer na vida de um cidadão. A gente falou, bom, não pode fumar em um monte de lugar, mas quem fiscaliza isso, professor Wilson? E parece que até aquele prazo de entrada em vigor do decreto era um pouco para o poder público se preparar para essa ação. O grande problema no Brasil desse tipo de legislação, problema não, a dificuldade é exatamente de conseguir fiscalizar, né? Porque imagine quantos são os recintos, exatamente, né? Bares, restaurantes, um país de dimensões continentais. Possivelmente a gente pode aprender com estados que já adotam há tempo isso, né? Como o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por lei própria, né, da época do governador José Serra, que sempre foi mais ligado à saúde, um dos arautos, né, da luta contra o tabagismo, né, sempre militou contra o tabagismo. Então, na gestão do governador José Serra, foi editada uma lei no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo até tem um site específico
né, em torno do projeto desta lei, com orientações, né, o que é a lei, dados estatísticos sobre as consequências geradas para a saúde. Então, talvez, nesse momento, claro, houve um período para as pessoas e as instituições se adequarem, né? Mas certamente seria muito interessante estudar como tem sido a experiência do Estado de São Paulo, por exemplo. Mas não, me parece que são outros estados também que já adotam, acho que foram 8 estados né, que adotavam isso. Né? E quem vai fiscalizar, bom, né, são os órgãos de saúde, né, no exercício do chamado poder de polícia administrativo, né, polícia administrativa, as pessoas denunciando. Sim. Me parece que as principais fiscalizadoras efetivamente serão as pessoas. O poder público não tem como estar, em todos os a não lugares, ser né? fiscalização por amostra. E um recinto público pode ser até fechado se ele reincidir, né? Aí a lei, eu não tenho a mão alvará, aqui, mas existem sanções administrativas, porque também se não houver sanções administrativas, fica né? Agora, sem há riscos de, para usar um jargão do direito, de inefetividade, de não efetividade. Bom, isso é possível, né? Nós temos muitos exemplos, basta que nós nos recordemos aqui quando entrou em vigor aquela norma que impunha o uso de assento, né, para bebês em automóveis, depois aportar um kit. Mas nesse caso, aqui tem uma vantagem, é um elemento interessante. Me parece que a consciência já está num grau, consciência coletiva, maior, né? Muito maior. E o fumante hoje, né, eu não sou fumante, nunca fui, mas o fumante, eu imagino que ele se sinta até constrangido hoje, né? Se afasta, né, para poder fumar um cigarro, coisa que eu valha. Né? Charles, alguma complementação? Qual é a tua avaliação? Daqui para frente as coisas podem melhorar mais ainda? Eu acho que sempre pode, né? A gente tem, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, que o tabagismo passivo ele é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Ele perde apenas para o tabagismo ativo e para o alcoolismo. Então, considerando essa grande importância, eu acho que, no que o professor comentou, quem que pode fiscalizar isso? Os próprios expostos a essa fumaça tóxica, sabendo desse dado, como terceira maior causa de morte evitável, podem sim cobrar, podem sim exigir do estabelecimento, assim como dos fumantes do local, para que fumem no local apropriado, aberto, arejado, e não num ambiente fechado que prejudique não somente a ele, mas sim aos terceiros também, né? E, claro, o consumidor, né? Quem frequenta bares, ou um determinado bar, ou um determinado restaurante, tem a possibilidade, não, se aqui ainda se autoriza fumar, eu vou para outro. O que um dado importante, porque antes, até no intervalo, eu e o Charles conversávamos rapidamente, se havia alguma possibilidade de ser judicializada a questão. Olha, é possível, embora quem vai fazer isso talvez se sinta constrangido, né? Porque tem a questão dos bares, restaurantes, né? Imaginemos um restaurante em que cria realmente as condições de isolamento, com adequada, faz ambientes claramente totalmente separados, isolados, com boas condições de ventilação, ou um bar no mesmo... Shopping eu acho que não há como, né? Por exemplo, ou outros estabelecimentos, mas bares, restaurantes, poderia haver um questionamento, né? E é importante, assim, esta lei ela é uma intervenção forte na liberdade das pessoas, sem dúvida alguma. Ela é aquilo que em direito a gente chama isso de restrição de direito fundamental. E a gente divide as restrições em restrições leves, restrições médias e restrições graves. Ela é uma restrição grave. Mas há que se considerar que o bem a ser protegido aqui também é um bem extremamente importante, que não só é a saúde individual, mas é a saúde coletiva. Né? No Brasil, nós temos uma compreensão, pelo menos do ponto de vista constitucional, né, que a saúde, né, a proteção da saúde não é só apenas um bem individual
meu, do Jacó, do Charles, né? Mas ela tem um caráter coletivo, aquilo que se chama bem coletivo. E a Constituição, ela estabelece, num dos seus artigos, o artigo 196, que as obrigações do Estado em relação à saúde são de 3 ordens. Não é só a saúde curativa, tá? Mas é a saúde preventiva e a saúde promocional. Nem sei se vocês trabalham na saúde com esse conceito, mas a gente deduz isso da Constituição. Na medicina, pode ser que se use um outro conceito, Sim. uma outra linguagem, né? Então, é prevenção, né? E curar quando efetivamente se estabelece a patologia, né? E a promoção, né? E também não podemos esquecer, né? O Charles nos mencionou bem isso, quer dizer, muitos dessas pessoas que fumam e passam a ter problemas, sejam os fumantes ativos, os passivos, vão para o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde está dentro daquilo que nós chamamos de Seguridade Social, e a Seguridade Social, ela é financiada por dinheiro público, dos 3 poderes, das 3 esferas da federação, né? A Constituição obriga que tanto a União, como os estados, como o município, como o próprio Distrito Federal, tem que destinar no orçamento, recursos para a saúde, né? Sem dúvida. Então, evidentemente, isso vem em prejuízo da coletividade, né? Das finanças. Nós poderíamos priorizar outras coisas em matéria de políticas da saúde do que ficar na... Quer dizer, né, professor, não adianta, vamos lá, vamos cumprir, vamos lá. Charles, para encerrar, tu gostaria de fazer alguma complementação para as pessoas que talvez ou fumam ou frequentam ambientes que podem se sentir prejudicados? Acho que é importante, assim, tanto para tabagistas passivos como ativos, a gente sempre buscar uma resolução do problema, né? Então, enquanto tabagista passivo, presenciando algum colega conhecido, o fumo, o tabagismo, de repente incentivá-lo a tentar abandonar esse vício, a procurar apoio especializado, né? É algo difícil, mas não é impossível. Hoje temos, né? Hoje nós temos diversas ferramentas, né? Entre o próprio posto de saúde até ambulatórios especializados no setor. E é sempre possível e é sempre um bônus para a saúde individual e coletiva, como o professor trouxe, né? Perfeito. Obrigado pela presença de vocês, pelas Agradeço. contribuições. É um assunto que se estende bastante, ele tem um fundo de polêmica, mas sem dúvida também um grande benefício para a nossa população. Obrigado, professor Wilson. Obrigado, Charles. Obrigado. Nós voltamos com mais um assunto na próxima edição para o debate. Até lá.